Agora a gente fala dos direitos das pessoas com deficiência visual. No sábado, aqui no RJ1, um oftalmologista falou sobre as pessoas que possuem a visão monocular. Vamos entender primeiro o que é essa doença. O que é visão monocular? A visão monocular ela é classificada como a perda da visão em um dos olhos, ou seja, quando a gente tem cegueira num olho, sendo que o outro olho enxerga normalmente. Isso é a classificação, da visão monocular. Causas da visão monocular. Existem diversas causas, que podem levar à perda da visão de um ou até dos dois olhos. Dentre elas, nós temos inúmeras patologias, como, por exemplo, glaucoma, nós temos a degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, traumas oculares, infecções ou inflamações intraoculares também podem levar à perda visual. A catarata é uma causa de cegueira que pode ser revertida com a cirurgia, por exemplo. Exames. A depender da causa dessa deficiência visual, o médico oftalmologista ele pode lançar mão de diversos exames, como, por exemplo, um caso de glaucoma, a gente pode solicitar um campo visual para avaliar a perda de campo visual que esse paciente teve, ou até mesmo uma tomografia de coerência óptica, que avalia a camada de fibras nervosas, que é acometida pelo glaucoma também. Sintomas. Qualquer sintoma oftalmológico deve ser valorizado, Turvação visual, distorções na visão, presenças de pontos enegrecidos na visão, percepção de perda de campo visual deve ser valorizada e deve ser realizada uma consulta oftalmológica que pode significar já alguma doença que pode levar a um déficit visual mais grave. E a partir de agora, quem possui esse tipo de deficiência passa a ter vários direitos, como se aposentar por invalidez, isenções tributárias na compra de carros e de outros equipamentos, por exemplo. Essa nova lei foi sancionada na semana passada. E para explicar melhor os direitos e deveres de quem possui qualquer tipo de deficiência visual, a gente convidou o consultor jurídico da Cooperativa de Pessoas com Necessidades Especiais e Amigos, Renato Oliveira Xadrez, de Volta Redonda, e você pode participar desse bate-papo mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 993139599. Boa tarde, obrigada pela sua participação, Renato. Eu começo perguntando sobre os direitos da pessoa que tem algum tipo de deficiência visual. Eles sempre existiram, mas eles vêm sendo ainda mais divulgados para que todos tomem conhecimento? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Então, essa evolução dos direitos da pessoa com deficiência, elas vêm desde a Convenção dos Direitos com a Pessoa com Deficiência de 2007, a aceitação pelo governo brasileiro desse tratado em 2008 e a ratificação dentro do território nacional em 2009. De lá para cá, nós tivemos inúmeras evoluções diante desses direitos, onde vários direitos foram abarcados, como passe livre interestadual para as pessoas com deficiência, aposentadoria com tempo de contribuição reduzida, dentre outros fatores. É um processo evolutivo que vem se alongando ao longo do tempo e agora ele se concretiza com mais uma ação do Poder Executivo, que é o reconhecimento da visão monocular como deficiência. Eu posso falar de praxe porque tenho visão subnormal e também tenho visão monocular. Eu ia te falar, você é uma pessoa que convive, com essa deficiência e os direitos, eles garantem que essa convivência seja ainda melhor e mais fácil de ser convivida? Como é que é? O que acontece? As pessoas com deficiência, elas viveram durante muito tempo como um grupo mitigado da sociedade. Então, o governo federal, através de ações afirmativas, tenta levar essa pessoa com deficiência à igualdade, para ela viver em igualdade dentro de uma sociedade. Então, são ações de cotas em universidades, de cotas em concursos públicos, em cotas de empregos na iniciativa privada. São várias ações que visam promover essa igualdade. E hoje, inúmeras pessoas com deficiência levam uma vida, entre aspas, normal, com subsídios em institutos criados pelo governo federal para garantir essa subsistência com qualidade de vida. Tá certo. A gente convidou os telespectadores para mandarem perguntas e elas estão chegando pelo nosso WhatsApp. Marilene Soares já está aqui no telão para passar para a gente. Boa tarde, Marilene. Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde também ao consultor jurídico, Renato. Bom, chegaram aqui, por enquanto, duas perguntas. Uma é da Mariana de Resende, ela disse que tem miopia e astigmatismo. Ela quer saber se o quadro dela entra aí como deficiente visual para ter aí os direitos. E a outra é da Lidiane de Volta Redonda. Ela disse que o filho dela, de 2 anos, tem visão monocular. Ela quer saber se ela pode entrar aí
pedindo os direitos dele? Olha só, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que participaram, Marilene. Vamos lá, a primeira pergunta é: quando você analisa se a pessoa, o grau de perda de visão dela qualifica como deficiência, eles estão estabelecidos na lei, que é a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para se saber realmente se esse grau de perda de visão a qualifica como deficiente, ela tem que passar por um oftalmologista, conseguir um laudo médico, que vai constatar se ela realmente, essa perda dela de visão, a coloca como pessoa com deficiência. Porque nós temos o caso, agora, da visão monocular, que foi ingressada agora no Estatuto, nós temos a perda total da visão e a visão subnormal, a baixa visão também, são um dos fatores. Os demais, perda de ângulo também e alguns outros, têm que ser analisados pelo médico, que vai estabelecer, através de laudo médico, se essa pessoa se qualifica e está dentro dos graus de deficiência estabelecidos ou não. Outra pergunta em relação ao rapazinho de visão monocular, sim. Como foi estabelecido pela lei, agora ele possui visão monocular. Então, ele como criança, ele vai ter direito a um atendimento especializado, seja na creche, seja nas escolas de ensino fundamental 1, fundamental 2, e cabe à mãe conhecer estes direitos e pleiteá-los. Se ele for uma criança, no caso, com hipossuficiência, família hipossuficiente, além de deficiente, ele for considerado hipossuficiente, ele vai poder buscar o auxílio inclusão do governo federal, que garante um salário mínimo a essa criança no mês para garantir sua subsistência e sua evolução. O senhor falou sobre essas diferenças, né, do tipo de deficiência visual que a pessoa pode ter. Agora, com essa inclusão da deficiência monocular, da visão monocular, são diferentes os direitos para quem tem esse tipo de deficiência e para quem tem outros tipos de deficiência visual? Não, em forma nenhuma. O Estatuto não faz distinção nenhuma entre deficiência A ou B. Ele estabelece que as pessoas com deficiência, conforme pré-estabelecido no Estatuto, independente de qual seja a sua deficiência, o seu sexo ou gênero, elas vão ser tratadas de forma igual perante a lei. Pessoas que precisam de alguma prótese, cirurgia, medicamento nesse tratamento, também têm direito por acesso a essas leis? Olha só, o que estabelece uma pessoa ser deficiente? Pelo Estatuto, são os tipos de deficiência. A deficiência física, lembrando que dentro da deficiência física não se enquadra a questão estética. Nós temos as deficiências sensoriais, que são a visual e a auditiva, sendo que a auditiva tem que ser em ambos os ouvidos e a perda tem que ser de no mínimo 41 decibéis. Você tem as deficiências mentais, que hoje são conhecidas como deficiências intelectuais, que são pré-estabelecidas através de diagnóstico identificadas. E você tem todas essas deficiências abarcadas, para que a pessoa possa ser estabelecida. Então, a questão da prótese entende-se como a ausência de um membro e, por consequentemente, uma deficiência física. Portanto, ela vai estar abarcada em todos os direitos estabelecidos da pessoa com deficiência, ao trabalho, à aposentadoria em tempo menor, se a deficiência dela for considerada grave em tempo menor, ou moderada ou leve. Tudo está estabelecido no Código e nas leis esparsas. Tá certo. Tem uma última pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, Marilene. Fernanda, chegou aqui, olha, do Renato de Volta Redonda. Ele está falando que o pai dele perdeu uma das vistas por conta de um glaucoma. E ele quer saber se, por conta disso, ele tem algum desconto no caso do imposto de renda. Olha só. A perda da visão pelo glaucoma, ou por qualquer outro motivo que seja de uma das visões, já o coloca no patamar de visão monocular. Então, ele está abarcado pela lei que protege as pessoas com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em relação ao imposto de renda, um dos benefícios que ele possui é a questão da prioridade na restituição do imposto de renda, enquanto ele vai ter prioridade nessa tramitação em caso de restituição. Em caso de alguns outros tributos, como compras de carro e alguns outros, ele fica isento desses tributos, tendo uma facilidade maior para adquirir alguns bens, como estão estabelecidos. Tá certo, Renato. A gente agradece a sua participação aqui no RJ1. São vários direitos, é importante a gente sempre divulgar. Uma boa tarde para você. Eu agradeço a oportunidade, Fernanda. Boa tarde a você e a todos. Obrigada.